Vamos lá, então. Bom dia, mulheres. Bom dia. Quem vai assistir depois, gente? Olha, vai ser hoje um assunto incrível, incrível. Então, como ser escritor? O que é ouvir um escritor? Entender o que é um livro, o processo da escrita e tirar, gente, o seu sonho do papel. Às vezes, você é professora, é educadora, é coordenadora, está aí tanto tempo em sala, ou é professora aposentada como a Sônia e tem vontade de escrever um livro, ou tem o sonho, né? Sei lá, de escrever junto com alguém, de ser coautora, e você não sabe como. Então, hoje a gente vai sentir um pouquinho desse processo da escrita. A gente vai estar recebendo aqui a Maurivânia, que também, né, foi aluna da pós-graduação da Rema e de tantas outras pós. Ela é professora, tá? É professora, é mãe, é mentora e hoje escritora. E ela vai trazer essa sensibilidade do que foi o processo da escrita, do que é o livro dela, né? A semente, a flor. Gente, vocês vão amar. Esse livro é lindo. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, de partilhar algumas ideias com a Maurivânia, depois ela vai contar pra gente, mas vai ser um momento assim, onde vocês vão compreender um pouquinho como nasce esse filho na nossa história. Então, sejam todas bem-vindas. Eu vou falar um minutinho sobre o processo da escrita, aí a Maurivânia vai falar um pouquinho sobre o livro dela também. Então, o nosso café, gente, é um café online, tá? De mulheres que trabalharam na educação, que são educadoras, e esse café é as alunas da pós-graduação que pediram. Então, elas queriam uma aula mensal para que a gente pudesse conversar. E é um movimento gratuito, onde a gente vai trazer práticas de inteligência emocional, neurociência. Agora, no mês de julho, trazer essa questão do livro, valorizar o escritor. Então, nós vamos ter temas e práticas para melhorar a nossa vida pessoal e profissional. Então, esse é o objetivo do nosso café, tá? E nesse terceiro encontro, então, homenageando aí o mês do escritor, temos aí a Maurivânia e vamos um pouquinho falar sobre esse processo da escrita. Você tem vontade de ter um livro? Você tem vontade de escrever com alguém? Você já pensou como esse processo de escrita, de publicação? Então, gente, é muito lindo e é um sonho mesmo, sabe? Então, eu falo assim que a gente tem um mapa para escrever, né? O primeiro é eu tenho um sonho. Então, a maioria das pessoas e elas têm um sonho de escrever, mas elas travam. Então, eu quero que você responda, né? Antes de eu começar a escrever. Então, por que eu quero escrever? Para quem eu estou escrevendo? Eu quero vender meus livros? Eu quero gerar clientes? Eu quero deixar um legado? Eu quero fazer renda extra? Não sei, depois a Maurivânia pode contar também esse objetivo. Então, se você tem um sonho, responder essas perguntas seria fundamental para que você tivesse o seu livro no papel. E outra coisa, gente, a primeira fase é responder as perguntas, a segunda gente, definir o tema, o público. Quantos capítulos você quer, tá? E aí, gente, fazer o seu cronograma de escrita. Então, é aqui que nasce o seu projeto editorial. É muito simples, não é? Então, dá para você tirar o seu sonho do papel, tá? E a terceira fase, eu falo que é a fase, né? É mais trabalho, é muito trabalho, que é a fase de você fazer suas pesquisas, colocar suas referências e levar esse processo da escrita a sério, que você pode fazer à mão, você pode fazer no Word, né, no seu próprio computador, você pode fazer através, digitar no áudio, você pode gravar áudio, você não precisa escrever, você pode abrir uma live no Zoom ou no Meet e falar, 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 falar. Você não precisa sentar para escrever e depois pedir para o computador escrever se você gosta mais de falar, sabe? Então, tem muitas ferramentas que podem te ajudar a esse processo da escrita. Então, não é difícil tirar esse sonho do papel. E decida se você vai escrever todos os dias, quantas horas você vai escrever por semana,
tá? Depois que você, né, decidiu o seu tema, qual vai ser a linha da escrita, se é em terceira pessoa, em primeira pessoa, o que que faz sentido? E aí você vai escrevendo e vai vendo. Não, o primeiro capítulo é o segundo, e aí você vai ajeitando. Não tem primeiro, segundo. Você escreve, vai sentindo o seu material. Então, esse processo é muito lindo. A gente vai revisando e vai escrevendo. E aí chega na fase de publicar, né? E aí a fase da publicação é onde a gente decide o caminho que a gente quer ir. Por que que eu tô falando isso aqui? Porque é o mês do escritor. A gente está aqui para homenagear a Maurivânia, mas nesse mês do escritor é importante que se você tem um sonho, você saiba que dá para tirar o seu sonho do papel. Aí quando chegou lá na fase da publicação, você já escreveu, alguém já corrigiu, como eu li, corrigiu o texto da Maurivânia, você já pediu para alguém ali próximo dar um parecer. Aí você decide, eu quero fazer através de uma editora ou eu quero fazer meu lançamento individual. Aí tem os prós e os contras. Então, eu vou te contar aqui um pouquinho o que que é, né, esses prós, e esses contras aí da nossa escrita, tá? Então, quando a gente decide fazer sozinho, você tem que fazer a ficha catalográfica, a diagramação, a capa, a revisão, a distribuição, quer dizer, vender o seu livro e fazer o registro, o ISBN. É difícil? Não, mas você vai ter que contratar alguém para te ajudar, né? Alguém que tenha, que não esteja numa editora, mas que faça esse trabalho até que esse material chegue na gráfica, a não ser que você tenha todas essas habilidades. O meu último material, esse material aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Depois de passar pela editora, eu me arrisquei a fazer. Então, eu fiz a capa, eu lancei pela minha marca, aí busquei uma gráfica, mas foram, assim, várias revisões. Era um material mais simples, mas quando é um livro, eu sugiro que você tenha uma pessoa que faça revisão de ortografia e diagramação e te ajude a pensar na estrutura dessa capa, tá? E aí você vai distribuir o seu livro. Então você vai entregar os seus livros na sua palestra, num cartão de visita, em escolas, e aí você vai colocar na Amazon, no Mercado Livre, na Shein, você coloca em plataformas. E aí você tem as vantagens, tá? Que vantagem que é? Então, você define lá a quantidade, vou imprimir 100 livros, e você ganha mais com a impressão do seu livro, tá? O lucro maior do livro fica com você, tá? Mas você vai fazer o marketing, atualização, preço e controlar tudo isso. Quando você vai lançar através de uma editora, não, você paga, o teu lucro é de 8 a 10% por livro, tá? Mas você tem alguém que te acompanha, que faz todo esse trabalho de organização. Você direciona como você quer a capa, você manda o texto, eles vão te mandando essas correções e essa publicação demora ali, dependendo do jeito que tiver o seu material, até 4 meses. Então, se você quer lançar um livro agora, ele vai ficar pronto lá para novembro. Se já está praticamente 100% corrigido, estruturado, muitas vezes a gente consegue ali com 60, entre 60 e 90 dias, tá? E a editora, ela fica responsável, ela vai trazer para você, né, essa questão de um royalty menor, mas ela tem uma equipe especializada, ela vai fazer a distribuição. Através da editora, você recebe mais credibilidade, tá? Então, você pode passar por esses dois processos e escolher fazer o seu lançamento. Mas aí, e o custo? Fica mais em conta você lançar individual, mas a estrutura depois de vendas, de marketing tem que ser sua, tá? E outra coisa, autor vive de livro no Brasil? Não, gente, a não ser que seja um best-seller. O seu livro, ele é realmente para te trazer autoridade e para transformar a vida de outras pessoas e para abrir portas para você, tá? Então, hoje tem o meu livro, esse livro, a Maurivânia vai falar dos livros dela, não, materiais físicos, são esses livros, né? De criatividade, inteligência emocional. Esse livro hoje, ele foi práticas que eu fiz com os alunos na época da pandemia.
Então, ele tem capítulos curtos, reflexões para você transformar a sua vida, desde a rotina, teu planejamento, a tua mente, as tuas emoções, tudo, de forma prática, para você na vida e também para a sua vida profissional. Só que o lançamento desse livro foi um sonho. Ele ficou guardado lá e certo dia tava todas as anotações e aí surgiu um insight. Olha, vou lançar um livro. Alguém tá pedindo para me falar sobre esse tema de novo, de novo. Aí eu falei, poxa, vai lá então escreve alguma coisa. Foi um insight. E aí eu acordei, assisti as lives, olhei os registros e só depois da escrita aí encaminhei para a editora, tá? E o seu sonho, às vezes, pode estar em algo que você já escreveu, pode ser num artigo que você começou na escola, pode ser escrever a sua própria história, como a Maurivânia contou a história dela para inspirar outras mulheres. Então, o seu livro, ele é seu, é a sua mensagem. Por que que eu estou mostrando o livro Inteligência Emocional na Prática? Porque para mim fazia muito sentido falar disso naquela época, para minha vida de pessoa, para melhorar como pessoa e também ajudar nas práticas escolares, em salas de aulas, em grupos, que era o momento que eu estava na educação, tá? Na educação básica. Hoje eu só estou na educação superior. Então, falei do processo, estou mostrando o livro. Qual é o seu sonho? Será que você tem? Então, é muito mais suor quando você começa a escrever do que alegria, porque você é bumbum na cadeira, é gravar o áudio se você quer depois transcrever, ou é escrever mesmo. Então, eu gostava de falar, de digitar, de organizar. E é um processo muito lindo, que gera muitas transformações na sua vida. Então, ser autor, se tornar autor, é algo assim que mexe com a nossa mente, com as nossas emoções e que traz benefícios, tanto para nós como para outras pessoas que vão ler. E uma coisa que eu quero deixar aqui, que daí eu vou passar a palavra para a Maurivânia, é, um livro é como se ele estivesse numa escada. Às vezes a pessoa não escreve ou não publica, ou futuramente tem vergonha do material que publicou porque acha muito simples. O livro nunca foi e nunca será sobre isso. Cada pessoa, nós temos livros em cada degrau de cada escada. Cada pessoa vai chegar num degrau e aquele livro vai ser importante para ela. Quando ela avançar, ela vai para um próximo livro. Então, não existe livro inferior e superior. Existe livro para aquele autor que precisa naquele momento. Então, não tenho vergonha de fazer as suas publicações e nem de depois de pensar sobre o seu livro, porque foi o que aconteceu comigo. Eu pensei, falei, nossa, que simples, que capítulo curto, que isso. E aí eu estava num encontro do Joe Dispenza com o professor Hugh, que é o professor que trouxe o Ho'oponopono para dentro das práticas da psicologia. E o Hugh era mestre do Joy nessa época e ele diz: eu não tô estou com vergonha desse livro. E o livro é lindo, o livro deles, que é o grande livro do Ho'oponopono. Ele falou: não, porque os autores deste livro são deste livro, não são de outros. Então, ele está nesse degrau da escada, é aqui que ele permanece, é aqui que muitas pessoas vão passar. Então, não tenha vergonha nem medo de fazer as suas publicações, tá? E quem quiser saber mais, quem quiser a orientação, depois aí do grupo pode chamar que eu posso orientar vocês nesse processo. E agora eu vou passar a palavra aqui para Maurivânia, mãe de meninas fantásticas, já é avó, né? Mora em Pirinópolis, Goiás, é professora lá, né? Passou pela mentoria aqui comigo, é aluna da pós-graduação, é uma mulher que está aí em constante busca de transformação da vida dela e da vida de outras mulheres e que hoje pode compartilhar com a gente essa experiência de ser escritora e motivar vocês também a escreverem, a homenagear esse mês de julho, que é o mês do escritor. Seja Bom bem-vindo. dia. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer a Julane, né, pelo convite, por estar aqui nesse movimento, né, que é o Café com Educadoras. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês. É, Dispensa apresentação, a Julane já me apresentou até melhor que eu mesma, né?
Eu quero só colocar aqui que durante o meu processo, né, o processo de desenvolvimento pessoal, eu me redescobri. Então, eu me redescobri enquanto pessoa, enquanto filha de Deus, enquanto educadora e descobri, né, esse potencial de ser uma escritora. Redescobri a, a habilidade de escrita, porque desde criança, desde quando eu fui alfabetizada, eu sou apaixonada por ler. Então, no meu livro eu até falo, eu lia tudo. Desde rótulo de sabão em pó, de caixinha de remédio, e a partir do momento que a leitura, né, ela foi ficando mais aprimorada, eu comecei a ler livros, romances que o meu pai, minha mãe tinha, e meu pai tinha livro de FBI, essas coisas. Então eles não deixavam eu ler, mas eu lia escondido. Então, por um tempo, isso ficou um pouco adormecido. Depois volta para mim na adolescência, onde eu começo a escrever alguns poemas, e recentemente eu descobri vários poemas que eu tenho da época de adolescência e que ainda foi datilografado. Então, assim, uma relíquia. É, Alguns hoje, né, eu faria um aprimoramento, uma reescrita, mas eles estão ali e aí eu vou guardar assim como parte, né, dessa história de escritora. E depois eu esqueci. Então, assim, eu redescobri a paixão por ler e escrever e descobri essa vontade mesmo de publicar e de gerar um movimento através dessas palavras, né? Então, foi uma paixão que ela foi esquecida. Então, hoje, além de falar sobre os livros, eu quero também falar com essas mulheres, porque o nosso público é majoritariamente mulher, educadoras, porque também sou educadora, né? Estou na área da educação desde 2012. A minha formação, a minha primeira formação acadêmica é em administração, e dentro da área administrativa, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, pelos aspectos de liderança, pelo endomarketing. Então, é muito voltado para esse lado humano. E aí, em 2012, eu vou para a educação e aí eu lido muito com isso, né? Com esse desenvolvimento, que não é só de aprendizagem. Então, hoje eu sou professora da educação infantil e eu costumo falar assim: o meu foco também está no desenvolvimento, né? No olhar pedagógico, mas ele está muito mais no desenvolvimento comportamental, social, socioemocional dessas crianças. E por que não falar também das mães, né? Então, a nossa fala hoje é para essa mulher, para essa professora, para essa educadora que vive num ambiente riquíssimo de experiências, e não só experiências pedagógicas, mas experiências emocionais, de desenvolvimento pessoal, profissional, sim, mas pessoal para si, para as crianças e adolescentes, para os adultos, né, quem é professor em universidade, mas também, às vezes, muitas vezes, indiretamente, desenvolvimento pessoal e profissional para os colegas, para as colegas, para os pais. E, e aí, se você começar a olhar isso, a nossa trajetória ela é riquíssima. Ela traz um material riquíssimo. Esses dias eu gravei, deixei no Instagram, é, uma pergunta que ela gera uma reflexão. Quem cuida da saúde mental? Quem cuida do professor? E parece que eu tô saindo muito do foco da escrita, mas não tô. Vamos chegar lá. Então, assim, quem cuida do professor? Porque numa época onde muito se discute que
uma das grandes, né, doenças, um dos grandes adoecimentos é a saúde mental. Todo o olhar tá voltado para esse acolhimento. As empresas hoje têm a lei da NR1, que eu tenho acompanhado, se não me engano, já avançado também para as escolas públicas e tudo. Mas vamos ser sinceros. Na prática, quem cuida do emocional e da saúde mental do professor? A cada dia que eu abro as minhas redes sociais, eu fico mais espantada. Como que esse professor ele está sendo vítima? E como que às vezes ele é aprisionado pela própria mente dele. Então, assim, eu venho já há algum tempo, e no meu livro eu falo um pouco do meu processo de transformação, né, de busca pelo autoconhecimento, mas em 2025, eu cheguei, como muitos professores, e não na intensidade que a maioria, porque eu reconheço que tem professores que chegam num cansaço, numa estafa, que é muito maior do que a que eu cheguei, mas eu só posso falar de mim, da minha história. 2025, no início, já no início do ano letivo, eu tava um pouco, assim, saturada mesmo, assim. E aí eu comecei alguns movimentos, né, para aprofundar essa jornada de autoconhecimento, de busca pelo meu desenvolvimento. Entrei em algumas mentorias em busca de desenvolvimento pessoal. E entrei também no curso da neurociência da Rema, né? E aí, num determinado módulo, eu conheço a Julaine. Eu estava ainda fazendo mentoria com uma outra pessoa e fui desafiada nessa mentoria de mulheres de que eu falava bem, de que eu poderia escrever um livro sobre a minha história, de que eu poderia mentorar outras mulheres, e isso mexe um pouco com você. Mas e como professora? E eu ficava assim, gente, como que eu vou escrever um livro? E isso tudo foi assim uma mistura da minha história, dos traumas, da escola que em determinado momento que tá pesado, né? E não é a escola em si, é dentro de você que tá pesado e você, ao lidar com muitos processos emocionais, parece que aquilo tem uma carga maior. E aí, quando eu tô assistindo a aula da Julane, e que acaba muito tarde da noite, e então, assim, em determinado momento, eu assistia às aulas e assistia de câmera fechada. Porque às vezes você dá até uma cochilada ali, volta e tal. E aí, essa mulher falando neurociência, e nananana. E eu fiquei tão interessada, já logo no começo, que eu queria fechar a câmera, que eu comecei a assistir até o final. Não fechou a câmera, né? Não fechei a câmera. E eu fui, a cada momento, a cada encontro, eu ficava mais interessada. E principalmente quando ela falou dos livros dela, eu falei, tá aí, olha, eu quero algo, né, que traga mais leveza para minha vida, né? Eu estou em busca de algo que muitas professoras que estão aqui, né, que depois também pode estar vendo gravado, elas também podem ter esse ponto de interrogação, porque em algum momento da vida da gente, a gente fala, será que eu estou fazendo o que eu quero? Às vezes eu estou fazendo o que eu quero, mas assim, será que é justo comigo? Será que não está muito pesado? E aí, em busca de responder isso e juntando com as falas da Julane e com ver, né, ela falar sobre as conexões neurais, eu fui instigada, eu me senti instigada através das respostas que eu encontrei dentro de mim a realmente escrever esse livro. Mas como que eu escrevo? Como? Como que eu começo? E aí eu finalizo a mentoria com essa outra pessoa. Falei, eu vou contratar uma mentoria com a Julaine. Porque é o seguinte, eu gostei dessa mulher. Ela tem umas dicas, assim, da neurociência, mas ela tem umas dicas terapêuticas. E ela também é escritora. Então, ela vai me dar os caminhos, né, para que isso se concretize. Então, assim.
Eu fiz um rascunho aqui e agora eu tô vendo aqui que eu vou lá na frente e volto, vou lá na frente e volto meus rascunhos, mas tá tudo certo. E aí, mas eu escrevi uma frase aqui que eu preciso ler ela. Toda escritora precisa de alguém que enxergue a história antes dela mesma acreditar que ela merece ser contada. Porque assim, eu pensei, tá, eu tive a pessoa, né, que plantou a sementinha, você tem potencial, dá para escrever. Eu tinha uma outra pessoa que eu comecei a me espelhar, mas como eu começo? E aí, nas conversas com a Julane, então, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas dentro de mim, aquilo encontra um lugar que é inesperado. Então, nem sempre quando eu vou repetir, a pessoa fala assim, uai, mas se eu falei isso, talvez você falou isso, mas para mim, você falou outra coisa, mas para mim o significado foi aquele. Então, eu comecei assim, gente, como que eu posso? Eu poderia escrever sobre sala de aula. Toda professora tem muito relato para escrever sobre esse processo da sala de aula. Sobre esse. Poderia ser o processo da prática? Poderia. Poderia ser o processo da prática no ensino infantil, na educação infantil? Sim. A riqueza que é entrar em contato com cada criança e, ao mesmo tempo, às vezes até um sofrimento, porque a gente lida muito com uma camada de sentimentos que às vezes a família não vê. Muitas vezes a família não vê. Eu poderia falar de muitas coisas que me acometem no meu trabalho, poderia falar dessa angústia, né? De pensar, nossa, é, é, é isso mesmo que eu quero até eu aposentar, ou eu posso fazer uma outra coisa. Mas nesse movimento com a Julane, eu entendi. Eu posso fazer vários rascunhos, como eu tenho vontade de escrever alguma coisa sobre o processo da área da educação e já tenho um rascunho ali, mas ele está parado porque hoje é latente outros projetos, mas ele está ali. Então, um conselho, vou fazer um recorte aqui para dar um conselho para vocês, professoras, educadoras que queiram escrever. Vai abrindo pastinhas no computador, ou se você tem um caderno de rascunho, compra um caderno de rascunho, se você tem facilidade em escrever à mão, e vai colocando tudo que vem na sua cabeça, porque assim, um livro, a gente conta a história da gente num livro, mas a vida da gente são vários livros, uma hora de comédia, outra hora de terror, de prática pedagógica, de autobiografia, de devocional. Então, assim, pega um caderno e vai rascunhando tudo quanto é ideia que vai surgindo. Por que eu falo isso? Porque o processo criativo, ele tá dentro de cada pessoa, mas nem todo mundo reconhece. Então, se a gente não registra, às vezes aí você quer voltar naquilo, mas passou o insight. Você não lembra mais com aquela emoção, né? Então, com a Julane, eu entendi que eu tinha que aprofundar o conhecimento em mim. Eu já vinha fazendo vários movimentos nessa linha do autoconhecimento, participei de inteligência emocional e tal, mas eu ainda estava tirando camadas. É como uma cebola que você vai ali, né? Tira uma casca, tem outra casca e tal. Então eu ainda estava me descobrindo. E eu precisava me entender, entender as minhas emoções para aí eu definir o que que eu vou escrever. E aí, nesse processo, eu resolvo escrever sobre a minha vida, porque eu acho que é interessante, não interessante a história em si, mas as experiências que podem ser inspiradas por outras mulheres. E aí, mulheres reais mesmo, Ô, Maurivânia, professoras, mostra a capa do livro um pouquinho para elas verem, né? Importante. isso, esse livro aqui. A semente, tá dando para ver todo? A semente que não sabia que era flor. A história de ela,
E aí eu vou contar por que ela e o florescer de tantas mulheres invisíveis. Então, é sobre isso, sobre essas mulheres invisíveis, sobre essas mulheres reais, sobre essas professoras do chão de fábrica. Usar uma expressão agora da área da administração, do chão de fábrica. Professora real mesmo. A professora que às vezes não tá mais aguentando, mas ela precisa daquele dinheiro que está ali. Ela precisa daquela segurança. Aquela professora que está adoecida, mas que aí alguém fala assim: ah, por que que você não pega um atestado, não tira uma licença e tudo? Mas às vezes, por mais que esteja pesado, às vezes o ambiente que você está vivendo profissionalmente, ele acaba que seja até um pouquinho uma terapia, porque às vezes os conflitos em casa ele é maior do que no trabalho. Então, assim, a gente tem muita realidade distinta, gente. Vamos, né? Eu falo assim, não vamos romantizar. A vida do professor, ela não é fácil. E ela não é fácil só porque o professor não ganha bem. Ela não é fácil porque esse professor também tem uma vida em casa. E muitas vezes essa vida não é reconhecida pelo sistema, que né, sufoca o professor com muitas atividades que teoricamente, né, o professor ganha para fazer aquilo ali, mas que na prática não dá tempo. O professor ele não existe uma chavinha que você liga, planeja a aula, chega lá, dá aula. Saiu de lá, desliga, ai, vai viver a vida numa boa, vai num jantar, num casamento, porque tudo que você viveu, os dilemas daquelas crianças, daqueles adolescentes, o conteúdo que você explicou, ele tá ali, reverberando. Então eu precisava me conhecer, contar essa história de uma mulher real, de uma mulher que hoje, quando eu conto para algumas colegas, elas falam assim: amiga, você viveu tudo isso? Nossa, eu não acredito. Mas é real. De uma pessoa que viveu, né, em fazendas, não foi em uma fazenda. Meu pai era vaqueiro e mudava, tinha problema com álcool, mudava de fazenda para fazenda. Então, assim, passamos por muitas coisas e hoje eu estou aqui. Vamos, né, fazer um salto, assim, um recorte. E hoje eu estou aqui, né, publicando livros, participando de rodas de conversa, dando algumas palestras para contar essa experiência, mentorando algumas mulheres, né, dividindo com elas que é possível. É possível. A gente mira muito no alto, a gente mira muito em quem já tem 50 mil seguidores, para quem, né, é das redes sociais, para quem já ganha 20, 30 mil, 100 mil no mês. E aí você se diminui, se encolhe e acha que não é possível. Então, para você, professora, é possível. É possível sonhar. E é possível escrever. É aí nesse processo eu descubro dois tipos de escritores. Nós temos pessoas que escrevem. Então, para quem ainda não publicou e não tem o desejo de escrever um livro e publicar, de repente eu vou te instigar, de repente que você seja uma pessoa que escreve. Escreve para você mesmo. Começa a escrever num caderno, né? Ou até uma pastinha no Word, se tiver possibilidade de imprimir, imprima e vai guardando. Em algum momento pode ser que você se sinta, né, impelido a escrever. Que foi o que aconteceu comigo, né? Então, lá diante das frustrações, das movimentações e tudo, eu fui desafiada a escrever. Tenho um carinho enorme pela Julane, porque é a pessoa que, mais do que os caminhos, ela me deu duas dicas. Eu tenho o contato da editora tal e eu tenho o contato dessa pessoa aqui que vai te ajudar na autopublicação. Então, você vai entrar em contato com elas e você vai decidir o que é melhor para você nesse momento. Então, assim, é essencial a gente
ter pessoas que acreditem, porque o tempo todo que eu estava falando com a Julaine e que eu ainda estava escrevendo, mas eu não estava acreditando que isso ia acontecer, gente. O autossabotador, ele aparecia. Você tá fazendo, mas não tá acreditando. E aí ela me deu aquilo ali. Gente, ela não tem ideia o que que aconteceu, porque geralmente nossos encontros eram de manhã. E aí eu desligo o computador e fico com aqueles dois telefones. Meu Deus do céu, e agora? Misericórdia, que eu sou dramática. Entrei em contato com a editora, com o outro contato que ela me passou. Gostei das duas pessoas. As duas foram maravilhosas. Eu me senti, me identifiquei com os dois contatos. O que que foi diferencial para mim e talvez não seja para vocês? Então, isso aqui não é uma aula de o passo a passo do que você vai fazer, porque cada pessoa toma um caminho diferente. Para mim, eu preferi fazer essa primeira publicação aqui através da editora. Por quê? Como eu estava com esses pensamentos sabotadores, com uma insegurança, e vivendo muita coisa ao mesmo tempo, e enquanto isso, dando aula. Então, assim, minha cabeça tinha dia que bugava. É, eu achei melhor ir pela editora, porque eu tenho todo esse suporte que a Julaine falou anteriormente. Então, eu não precisei contratar quem é que vai fazer ficha catalográfica, ISBN, diagramação, revisão de texto, capa. Não. Eu, no que eu contratei, eles fazem esse processo e vai mandando as etapas e você aprova ou não. E aí, no final, você recebe isso. Então, assim, para mim foi bem mais prático esse primeiro movimento, né, de autoria escrita solo, publicação solo. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. O meu primeiro livro, eu fui, enquanto eu escrevi aquele lá, porque demora, a Julaine falou 90 dias, se fosse 90 dias eu tava maravilhada, assim, né? Mas para mim demorou um pouquinho mais. Meu contato com a editora foi em julho, e nesse processo de faz, devolve e tal, a publicação mesmo do livro saiu em fevereiro. Então, assim, demorou meses, né? E aí, durante essa publicação, eu fui convidada pela mentora anterior a escrever um livro em coautoria. E aí é também uma dica para vocês, professoras. Porque o que que acontece? A coautoria, muitas vezes a pessoa tem preconceito, né? De falar, ah, mas eu vou ser coautora, então eu não vou ser autora. A coautoria significa que você é um autor junto com outros autores. Você é um autor, você é um escritor. O que que facilita a coautoria? Você escreve um, dois capítulos, você escreve menos. Então, o seu processo de criação, de criatividade, ele requer menos tempo, menos energia do que você escrever um livro inteiro. Então, eu fui convidada a participar em coautoria com mais 10 mulheres desse livro aqui, Deus é Minha Fortaleza, onde eu escrevo um capítulo. E isso foi no intervalo entre entrar em contato com a editora e o meu outro livro ser publicado. E me deu uma segurança. Me deu uma segurança. Então, talvez essa educadora que está ouvindo, ela tenha alternativas, que ela quer começar, mas ela não sabe por onde ela começar. Ela pode começar sendo uma pessoa que escreve. Então, ela escreve, sem ainda toda aquela preocupação de ter o dinheiro para publicar e de onde eu vou e tal. Depois, ela pode aceitar, né? Ou pode propor para alguém fazer um projeto em coautoria, Uma que fica. Maurivânia, ó, vou Oi. interromper a Maurivânia para deixar um recado aqui que surgiu aqui agora. Então, se você que vai assistir a live tem vontade, tem um material para publicar, tem um capítulo, quer escrever sobre qualquer coisa, nós podemos montar um grupo aqui de educadores, porque esse grupo tem mais de 50 mulheres, e construir esse livro em coautoria. É só você Isso. entrar lá e dizer, manda um recado para mim em particular. Eu tenho vontade de escrever, gostaria de escrever Excelente. em coautoria, que nós vamos organizar esse material entre essas mulheres maravilhosas aqui.
E vamos fazer isso, tá? Isso tem jeito de acontecer. Agora, outra coisa que eu quero contar sobre o processo da Maurivânia foi antes dela entrar na mentoria. Ela estava naquela outra mentoria com a mulher, depois ela veio para a mentoria. E ela diz como eu escrevo. A gente fez duas reuniões antes, né? Eu abençoei ela com dois momentos antes, gratuitos ali dessa conversa, porque eu vi que ela queria muito escrever. E uma coisa assim que foi fantástica, que quando você comprar o livro e você ler o livro, você vai ver, depois ela vai deixar aqui os locais, que eu quero dizer para você, quando ela me falou da história, eu falei, a sua história é linda, então a semente é ela, então não é só sobre você. Escreva em terceira pessoa, escreva para elas, porque o ela, gente, eu me emocionei em vários capítulos. Então, eu acho que as nossas conversas, até antes da mentoria, depois, durante a mentoria, a gente chegou na Aham. editora, mas antes da mentoria, isso eu tenho no meu coração. O dia que eu falei isso para a Maurivânia, eu falei: a sua história para mulheres, ela não é só sua. Você vai curar muitas mulheres, você vai despertar muitas mulheres. Então, o ela, gente, não é sobre a Maurivânia, o ela é sobre você que vai ler esse livro. E é Isso. lindo. E foi um insight que a gente teve numa reunião e eu disse para ela: não conte a sua história, conte a história das mulheres do Brasil, que tem mais ou menos a sua idade. Então, é um livro muito especial, muito lindo. Te interrompi para fazer esse convite para falar isso, porque é muito importante esse link aí com o seu livro quando as pessoas lerem. Então, só finalizando, é isso, a coautoria, né? E aí a ideia da Julane que esplêndida e espetacular, porque assim são mais pessoas em prol do mesmo projeto. Fica um projeto mais barato, então ele é mais viável. Fica um projeto onde você escreve menos, né? Então você também desenvolve esse posicionamento como escritor. São mais pessoas fazendo marketing do mesmo produto, então você amplia, né, o seu alcance e te traz esse posicionamento também, enquanto um escritor. Aí sim, aí já não é mais uma pessoa que escreve, é uma pessoa que escreve e publica. Aí você é um escritor. E aí veio esse aqui. Então, esse aqui, a gente já falou do início do processo, e agora eu vou falar isso que a Juliane me falou. Porque, assim, a mentoria com ela, gente, foi esplêndida. Por quê? Teve processo do livro e teve processo que não era do livro e teve processo que misturava tudo. Foi assim, foi uma imersão que Ô, teve, Maurivânia, eu tenho que cuidar das mentes, eu tenho que fazer a terapia com vocês, eu tenho que romper as crenças, eu tenho que construir um novo modelo mental em você, eu tenho que orientar você no seu projeto profissional para você romper as bolhas que o seu projeto era o lançamento do livro. Cada mulher que vem aqui tem um sonho, então você montar sua mentoria, escrever seu livro, então a Isso. mentoria é para pegar essa mulher, rasgar ela de dentro para fora, né? Transformar ela, curar e dizer, vai viver agora todos os seus sonhos, construir os seus projetos, os seus produtos. Então, o processo é sobre isso e é Foi. profundo mesmo e mistura mesmo, viu? Misturou assim de uma forma assim. E eu falo para vocês o seguinte, crescer, eu já gravei sobre isso também. Crescer dói. E se a pessoa não está disposta a pagar o preço dessa dor, ela não vai crescer, evoluir, né, desenvolver integralmente. Então, é um processo dolorido? É um processo dolorido. Porque quando você está muito machucado por dentro, você tem crenças que você nem conhece, você tem feridas que você pensa que está cicatrizada, mas elas ainda. Sabe aquelas feridas que a gente acha que está cicatrizada, mas ainda tem uma casquinha ali com um pus ali? Então, para sarar, tem que limpar e aquilo dói. É mais ou menos isso. Me desculpe falar isso logo de manhã, mas é mais ou menos isso. Então, quando eu começo a escrever, já com a Julaine, né, me acompanhando, eu bloqueio nas primeiras páginas.
E aí eu vou pro meu encontro com a Julaine, né? Ai, mas eu não tô conseguindo, não tá fluindo, porque era muita coisa. Eu tinha muita coisa para colocar no livro que podia ajudar muita gente, mas eu tinha muita dor e muita preocupação, não comigo, mas com o outro. Então, foi um processo onde ela me acompanhou nessa coisa mais operacional, vamos colocar assim, do livro, umas dicas operacionais, mas também na estrutura emocional, porque tem isso. Quando você, eu não sei se é todo escritor, tá? Eu tô falando do processo de uma professora da educação infantil que se propõe a escrever um livro sobre a própria vida. Se não tivesse uma sustentação para o lado emocional, eu tenho certeza, 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 eu não teria conseguido finalizar. Por quê? Porque todas as vezes que eu começava a escrever, eu travava e começava a chorar. Porque para você fazer o livro, você precisa voltar nas suas memórias. Aí o meu livro, ele foi muito intenso para mim, porque eu não falo só fatos, eu não me ative a fatos. Tanto que no meu livro não tem nome de ninguém. Tem até o meu nome eu troquei para ser o ela. Então, assim, eu não narro fato, data. Não é sobre isso. Não é sobre essa história no sentido de narrar uma coisa como se fosse um roteiro. Não é isso. É, é a experiência. Eu quis dividir com outras mulheres a experiência, né? E tudo que a gente é hoje tem a ver com o que a gente foi no passado. Então, quando eu voltei, aí eu tinha que voltar. O livro começa onde? Do começo. Então, do casamento dos meus pais. Que o meu pai era adulto, 21 anos, minha mãe com 13 anos. Então, só aí você já vê o dilema emocional que vai seguir para frente. E aí, isso me travava muito, porque no livro também eu coloco, meu pai era alcoólatra, a gente vivia alguns episódios de violência doméstica, e é muito delicado você falar do seu pai sem desonrar a memória dele, porque assim, no final, quando meu pai já falecido, eu descubro alguns fatos que me fazem olhar para a história dele com outro olhar. Mas voltar ali na infância doía, porque eu tinha que fechar o olho e ver, quando eu tava lá naquela fazenda, me ver, né, vendo algumas cenas, porque o livro, gente, o livro traz algumas emoções, algumas experiências, alguns sentimentos, mas ele não traz tudo. Então, mas quando eu volto para escrever o livro, eu volto em tudo. Então, eu abri janelas que estavam fechadas. E a Julane foi importante para me dar essa segurança. E como eu não conseguia, eu travei, não conseguia mais escrever, porque eu não conseguia. Ela falou assim: tenha um outro olhar, que foi isso que ela falou. Um olhar de uma pessoa, você olhando a sua própria vida, escrevendo para poder, né, compartilhar com outras mulheres a sua experiência. Então, vamos fazer assim, escreva na terceira pessoa. Quando ela falou escreva na terceira pessoa, sim, clareou tudo para mim. Por que que eu tive tanta facilidade? Primeiro, eu saio um pouquinho dessa vivência emocional que estava muito intensa. Segundo, eu sempre tive muita facilidade para escrever. Então, assim, participando como secretária, como coordenadora, eu sempre redigi muitos relatórios. E os relatórios eram muito detalhados, mas um relatório, ele é na terceira pessoa. Não é sobre mim, é sobre o que está acontecendo naquela reunião. Então, quando eu vou escrever o livro na terceira pessoa, ficou mais fácil. Porque aí eu olho, eu sinto, mas eu distancio um pouco para escrever. E isso foi esplêndido. Foi, como diz o outro, no meu caso, foi o pulo do gato. Tem algumas pessoas que vão ter a necessidade de escrever na primeira pessoa. Então, assim, tiveram muitos desafios, muitas alegrias, mas foi um processo, assim, maravilhoso. É, e aí, a partir disso, né, a alegria do lançamento dos livros,
Tudo foi muito intenso para mim. Eu faço assim que eu vejo poesia em tudo. Então, escrever, mesmo essas madrugadas de choro, onde a Julane era depois no outro dia, né? Vamos para nossa reunião. Então, ela era obrigada a me ajudar naquilo ali. Às vezes eu acho que o tema dela, do encontro, era um, mas mudava totalmente, porque a minha necessidade era outra. Isso é mentoria, gente, é tudo personalizado. Gente, cada encontro tem sim o seu sentido. A gente traz o conteúdo, a gente traz significado. É cuidar do tempo, da rotina, da agenda, das emoções, da reprogramação. Então, cada encontro tem, mas a cada encontro a gente vai personalizando para aquela a demanda, né? Trazendo a mentorada, fazendo os movimentos terapêuticos, fazendo as curas, cuidando do assunto que precisa ser cuidado. E aí você caminha, porque se a gente não souber, se eu não souber também quais são as suas demandas, você também não avança, né? Então, Isso. personalizar é muito importante. Ju, só um minutinho para mim poder colocar um carregador aqui no computador aqui. E, gente, a leitura desse livro da Maurivânia, vocês vão amar, porque a cada capítulo ela vai trazendo uma história assim que representa uma mulher brasileira, que representa algo que você viveu. Então, eu li o livro, me emocionei em alguns capítulos. Ali na primeira leitura, tá? Quando ela me encaminhou, ela falou: Vamos, faz uma leitura para mim, e aí depois a gente vai encaminhar para a editora. Eu coloquei poucos pontos, ela já tinha corrigido, mas assim, eu me emocionei. E quando recebi o livro físico, né, que ela me mandou também uma cópia depois, eu adquiri, porque a gente tem que homenagear os autores e adquirir os livros, né? A gente tem que contribuir nesse processo. Então, eu também me emocionei de ver o livro físico. Então, você que tem a oportunidade de adquirir esse livro está na editora Apres. Esse livro, a Maurivânia tem cópias, né? Ela tá aí no grupo, depois você pode mandar mensagem para ela se você quer um livro autografado. Mas se você colocar lá no Google Editora Apres e o nome do livro, ela vai deixar depois lá no grupo, nosso grupo, você já pode adquirir o livro ou o e-book. A Sanderly, ela ouviu você falando no outro encontro e ela já comprou e está lendo. Depois ela vai compartilhar com você, Maurivânia, Ai, que tá? ótimo, que ótimo. Aquele dia que você falou, que a gente falou no encontro passado Aham. que ia fazer, né, o movimento, ela já adquiriu o seu e-book, então você pode adquirir o Ah, e-book ou comprar o livro físico. Tem os dois, né? Dependendo aí o investimento que você quer fazer. E agora, então, a Maurivânia, eu vou passar a fala para ela, ela vai concluindo aí essa nossa manhã. E para você que vai assistir gravado, experimente-se, né? então, pessoal, diante de tudo que eu vivi com a Julane, eu não poderia ter escolhido outra pessoa. é, Porque, primeiramente, ela foi a primeira pessoa e a única pessoa que eu mandei o arquivo completo do livro. Ninguém mais leu o livro. Antes de ser publicado, não. E diante de tudo que a gente viveu junto, eu não poderia escolher uma outra pessoa para poder fazer o prefácio. Então, a Julane é a prefaciadora do livro. E assim, eu fiquei muito honrada com as palavras dela, né? Ela já tinha me falado durante as mentorias várias coisas assim de incentivo, basta mensagem de incentivo e enxergar. Às vezes tem pessoas que enxergam além do que a gente mostra, né? Então, assim, mais uma vez, te honrar com esse agradecimento, muito obrigada. Foi muito especial para mim, esse prefácio. Às vezes, gente, eu pego o livro. Vocês veem como coisa de escritor, né? Ou de professor. Eu fiz uma dedicatória para mim mesma. Então, às vezes eu pego o livro, aí eu releio o livro, aí eu volto lá no prefácio, porque às vezes a gente precisa um pouquinho, né, dessa autoafirmação, de ver que outras pessoas te enxergam e enxergam tantas coisas boas em você, no que você faz. Isso eleva a alma e nos dá energia para ir além. Então eu quero finalizar, né, sobre esse livro, que ele foi, assim,
Com certeza virão outros livros, porque eu não quero parar de escrever, mas esse livro, ele vai ser sempre a menina dos meus olhos, né? Por ser o primeiro, mas por conter uma parte muito importante na minha transformação. E aí eu costumo falar o seguinte: eu já estou aonde eu quero estar? Não. E aí entra a visão da escada que a Julane colocou. Cada um de nós está num degrau. E a gente está no momento exatamente aonde deveria estar. E a decisão se eu vou subir ou se eu vou descer, ela é minha. Eu tenho que fazer um movimento. E não subir nem descer também é uma decisão. Então, assim, a gente precisa parar de ficar culpando o destino, ficar culpando as outras pessoas, porque tudo na vida é escolha, tudo na vida é decisão. Não decidir é uma decisão e a gente vai arcar com as consequências, vai colher os louros ou os prejuízos, né, do que nós escolhemos para a nossa vida. Diante disso, porque, como eu falei antes, um dos meus projetos era essa escrita sobre essa vivência na sala de aula, que já está rascunhado, mas eu senti a necessidade. Eu sou uma pessoa que eu busco muita coerência e às vezes me causa sofrimento mesmo, e às vezes eu paraliso por alguns dias no sentido eu faço uma movimentação muito intensa. Eu já me descobri assim e hoje eu vivo em paz porque eu já me conheço. Então, às vezes, eu tô numa energia maluca e aí eu preciso diminuir o ritmo para mim poder viver dentro de mim tudo aquilo que está acontecendo. E foi maravilhoso eu descobri isso, porque 2025 foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi onde surgiu todos esses processos. Mas como foi muito intenso, foi um ano de muito sofrimento emocional, porque eu não estava conseguindo lidar com isso tudo. É muito. Ai, grava para Instagram, é não sei o quê, não sei o quê. Tinha mentoria com as meninas, tinha um livro, a editora mandava uma coisa para me revisar, tinha a mentoria com a Julane. Era muita coisa ao mesmo tempo e tudo muito necessário. Para aquele momento, era aquele movimento louco mesmo. Mas aí eu senti vontade e necessidade de dar uma diminuída e começar a internalizar tudo aquilo que eu estava vivendo. E daí surgiu o meu próximo livro, que ele já está na editora, que é Entre o que eu sei e o que eu faço. Por que que eu quis trazer esse próximo livro? Provavelmente a publicação dele sai em agosto. Por que que eu quis trazer ele para vocês? Porque nós, professoras, sabemos muito. Estamos, né, em contato com muitas experiências práticas e conhecimentos teóricos. Mas a gente faz tudo que a gente sabe. E o sofrimento que talvez me causou em 2025 era muito isso, assim, é, eu não consigo fazer tudo que eu sei. Ah, eu aprendi um monte de coisa com a Julane, mas eu não consigo pôr tudo em prática. Mas se eu coloco, e aí eu fui entender, se eu coloco 80%, 70% já é muita coisa. Eu já evoluí muito. Então, assim, a gente precisa também parar e observar, né? Entre o que eu sei e o que eu faço, o que eu pretendo ser, é uma jornada. E eu me descobri que eu estou nessa jornada. E dentro da minha verdade, da minha coerência, eu quero dividir isso com outras mulheres. Então, esse próximo livro, ele vai ser um livro, um processo de 40 dias, onde vai ter o espaço para a mulher também desenvolver a escrita dela. Tá um projeto, assim, maravilhoso. Só aguardem. Não vou dar mais spoiler, não. Então, para finalizar, eu quero colocar aqui... Ai, gente, falo demais. Sobre o legado de ser escritora, né? Descobri que escrever livros nunca foi o meu maior sonho. E hoje é a minha maior, assim, é uma realidade, né? Meu maior sonho é que cada mulher, e aí eu faço um recorte para essa mulher
que ela se encontra um pouco perdida de si, que ela feche um dos meus livros e acreditando que ela pode, né? Que ela pode ser melhor, que ela pode confiar nela, no processo dela, no que ela já tem. A gente precisa sim buscar mais, porém, a gente já tem muito. Você tem muita bagagem. Você pode acreditar um pouco mais em si. Esse é o objetivo dos meus livros, que quando cada mulher que lê, que ela saia acreditando nela. Não é sobre a minha história. Nenhum dos meus livros não é sobre o meu processo. É para que você, a partir do que você lê ali, você se identifique em uma linha, em um trecho. E você olhe para a sua história. Olhe para você com mais carinho. Às vezes você está passando algum conflito emocional, familiar. Porque às vezes a gente, por querer pertencer, a gente vai abrindo espaço e as pessoas vão sugando, 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 e você nem percebe o quanto você deu de si que não sobrou nada. Porque eu falo isso? Eu só falo daquilo que eu vivi. Eu falo daquilo que eu vivi. E assim, a verdade é que a gente não percebe que a gente tá, se perdendo de si e que não tá sobrando muita coisa. Então é preciso fazer esse resgate. Então que cada mulher que lê, ela consiga visualizar o tamanho que ela é e iniciar essa jornada se trazendo de volta. Quando uma mulher escreve sua verdade, ela autoriza outras mulheres a escreverem a verdade delas. Então que cada educadora possa escrever a sua história, ainda que não publique. Se publicar, melhor ainda, porque ela vai compartilhar com outras mulheres. Mas às vezes você tem algo dentro de você, um anseio, uma angústia, comece a colocar no papel. Comece como uma mulher que escreve. E para encerrar, eu quero ler um trecho que está aqui na página 75 do meu livro, que fala assim: às vezes calamos por tanto tempo que esquecemos até o som da nossa própria verdade. Mas quando temos coragem de resgatar nossa voz, ela se torna um farol. Primeiro para nós, depois para quem caminha ao nosso lado. Foi assim um prazer estar aqui com você, Julane. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada a cada mulher que está nos assistindo, que vai nos assistir depois gravado, né? A todas essas educadoras, que todos os nossos dias nós ajudamos crianças, adolescentes a escrever as suas próprias palavras e a construir sua visão de mundo de uma forma melhor. Eu sei que está muito pesado para nós educadoras ultimamente, né, com o sistema como está, mas que nós possamos olhar para a nossa história e reconhecer o valor daquilo que fazemos, a diferença do que fazemos e por que fazemos. Muito obrigada. Esse foi o nosso terceiro encontro, o nosso café online das educadoras. Vai ficar gravado. Foi um prazer receber a Maurivane. Estamos aqui com a Sônia. Quem vai assistir depois dê feedback. Gente, foram lindas suas palavras e muito profundas, tá? Eu acho que vai despertar muitas mulheres a se tornarem escritoras. Maurivane, obrigada. Depois vou compartilhar a gravação com você também, para você pode encaminhar para outras pessoas, com a Sônia. E se você tem vontade de escrever em coautoria, vamos fazer esse movimento. Manda mensagem lá, vamos, né, levar essas mulheres a se tornarem escritoras, que é muito importante. E mais uma vez, obrigada, Maurivana, Sônia, a todas vocês que vão assistir. Em agosto teremos o nosso quarto café online. Eu quero que vocês compartilhem práticas. Às vezes você tem uma prática que é muito importante, muito legal que você realiza. E a gente quer montar um encontro sobre práticas, porque o objetivo do café online com educadoras é nos fortalecer a cada encontro como profissionais e como mulheres que cuidam das nossas casas, das nossas famílias e das nossas profissões. Então,
Muito obrigada. Encerramos aqui. Até o nosso próximo café. Tchau, tchau.